Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. a Totô Baluayê, Totô Baluayê, na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. ele é curador, Ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Totô. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Começando mais um programa Estação Umbanda na frequência do Axé. E hoje, para falarmos nesse dia 2 de novembro sobre almas, finados, Obaluayê, cemitério, Calunga Pequena, Calunga Grande, Cruzeiro das Almas, Exu, Preto Velho, enfim, muitos assuntos para falar referente a esse dia. E vamos começar então dando boa noite para ele, que ressurgiu das catacumbas, assim como São Lázaro, que veio dos findalgos dos pórticos da luz, Rodrigo Muniz. Nossa, depois dessa eu vou até pra Catacumba de novo, né? Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, boa noite aos irmãos e irmãs do programa Estação Banda. Hoje tem muito assunto, né? Porque as pessoas têm medo do dia 2 de novembro, né? As pessoas... Tem gente que nem vai em cemitério, né? Os mortos. Só de falar de Obaluayê já sai correndo, né? Então hoje tem muito assunto e a Umbanda tem muita ligação com o Obaluayê, né? Tem muita ligação com 2 de novembro, né? Então eu acho que é um momento das pessoas também refletirem. Então tem muito assunto hoje pra gente conversar com o pessoal. Boa noite pra todo mundo. E dá uma boa noite para ela, a nossa reencarnada mãe deste canal, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sempre é uma alegria estar aqui com vocês e falar, né, sobre as almas, sobre o Obaluayê. Nanã também nós vamos falar, né, sobre toda essa energia que é envolto, né, das almas e de toda essa energia. Como o Rodrigo falou, dia 2 de novembro, muitas pessoas acabam trazendo uma energia de tristeza, um dia triste. Todo mundo fala que dia 2 de novembro chove, é um dia triste. É cinza, horrível. Então a gente vai falar sobre isso. Então sejam bem-vindos ao programa Estação Umbanda. Bom, acho que a gente pode começar falando, né, primeiro aí o Rodrigo já elucidar pra gente dessa ligação de Obaluayê com as almas, que é o orixá que nós ligamos às almas, né, que nós rezamos para as almas no dia 2 de novembro. Porque quando a gente fala muito, né, de Obaluayê, né, principalmente quando a gente fala do Campo Santo, né, das almas, a gente fala muito, inclusive, das 13 almas, né? É o dia que as pessoas vão lá oferecer pão, água, né, as 13 almas benditas, né? Mas o Campo Santo é o campo das almas, não tem jeito, né? A forma pela qual
Eu acho que os cemitérios que a gente tem atualmente no Brasil, sei lá, século XVII, XVIII, né? Até de 1800 em diante que começaram os cemitérios, porque até então as pessoas eram enterradas nas igrejas, né? Quem tinha dinheiro, claro, né? Porque quem não tinha dinheiro era enterrado em qualquer lugar, né? Aliás, começou a virar um problema de saúde pública, né? Porque São Paulo começou a feder demais, né? De tanta gente que começou a morrer, porque a população começou a crescer. E os padres, os párocos, eles já não aguentavam mais, né? O cheiro embaixo das igrejas. Jogavam sal grosso, tentavam fazer alguma coisa. E os pobres, sim, na verdade, eram enterrados ao redor da igreja, né? Tanto que a maioria dos cemitérios nascem ao redor das igrejas, né? Então, as almas, elas têm uma ligação total com esse Campo Santo, né? Que aqui no Brasil o Baluayê é levado, né, a essa ligação, né, com a morte, né? Porque até na África, a gente já falou em vários programas, o Baluayê, ele tem um aspecto até mais guerreiro, até de prosperidade, né? Usando vermelho e preto, nem usa palha na África, né? Mas se a gente for pegar aqui, principalmente no Brasil, porque a gente tem uma herança muito católica, então isso é natural, 2 de novembro é o feriado, né, o dia de finados, porque dia 1 de novembro é o dia de todos os santos, né? Então é como se dia 1 de novembro fosse o dia dos santos, das almas que ascenderam, e dia 2 todos aqueles que desencarnaram, né? E o Brasil é um país de tradição, né? Católica ainda, né? Muito, muito aflorado, né? Hoje menos, mas eu cheguei a pegar ainda, jovem, eu ia com a minha avó, com a minha mãe, ia lavar campa, ia no cemitério lotado. A gente mora aqui na região da Zona Leste, então o cemitério da Quarta Parada lotado de gente, as pessoas realmente iam lá. E eu acho muito bonito, porque isso vem muito da tradição budista até, né? De você, no último local da entrega do corpo, né? Você colocar ali as suas oferendas, colocar as suas flores, né? Os budistas oferecem as comidas, né? Então, quer dizer, isso tinha e já se perdeu totalmente, porque o próprio cemitério da Quarta Parada em São Paulo, hoje em dia, é até perigoso de entrar. É totalmente vandalizado, totalmente destruído. E eu acho triste, porque assim, até alguns espíritas erram. Ah, o corpo tá lá, o espírito não tá lá, não precisa ir. Mas espera aí, ali é a tua morada, a tua última morada corpórea. Eu tô fazendo uma oferenda àquele ser que ali, enquanto vivo, esteve ali. Então, se, por exemplo, você que tem um legado, por exemplo, eu tenho um legado, eu cuido do túmulo da minha família. Isso tá, inclusive, no meu Odu de jogo, de destino. Eu não concordo em nada com isso. Porque É. pra mim, morreu já acabou. era. Então, eu tenho muito A minha desse avó vem com negócio. essa história, tem que cuidar da campa. Eu falo, vó, eu não gasto R$1 em 1 minuto pra uma campa ou uma catacumba. Eu tenho isso muito no meu Odu de nascimento. O meu Odu de nascimento, né, que a Rose abriu pra mim, até ela falou, você tem que a sua vida inteira cuidar da tua campa, do teu túmulo, ele falou. Porque faz parte do teu Odu de destino, cuidar da tua ancestralidade. Mesmo que essa campa fosse um oratório, uma igreja, mas como eu cuido fisicamente daquele local, então eu vou uma vez, apesar que ano passado eu não fui, mas assim, pede pra molecada dar uma lavada, eu ponho alguns incensos, eu não ponho nada demais, eu faço uma breve oração, eu peço que todos tenham iluminação suficiente, mas assim, é uma parte física que tá lá. Matéria, osso, eu sei. Eu poderia me conectar, por exemplo, acendendo esse incenso numa cachoeira, num rio, num lago. Mas como fisicamente eu ainda tenho esse ponto, eu uso essa tradição. Mas assim, também eu acho que tudo bem, tem pessoas que têm medo, faz parte, mas pede pra alguém cuidar, pra pelo menos levar, sabe? Porque querendo ou não, estão restos mortais da sua família, a tua ancestralidade. Eu vejo tumbas abandonadas que são depósitos de trabalhos negativos de outras pessoas, sabe? Você vê ali ossada usada, eu vejo alguidar jogado para outras finalidades. Isso interfere também na tua energia ancestral. Então, se você tem, pelo menos cuida. Não precisa ser aquela coisa, sabe? De uma vez por mês, uma vez por ano. Ou pede para alguém arrumar, não tem problema. Mas voltando para a parte espiritual, o Brasil é isso, né? O Brasil tem essa ligação profunda, né? Com os antepassados, com as almas, né? O candomblé tem muito isso, né? Com a ancestralidade, eu acho legal a Então gente fazer muito louco. essa desassociação que algumas pessoas fazem, que linha das almas e preto velho é a mesma coisa? Não é. São duas coisas bem específicas, né? Preto velho são entidades de Umbanda que sim, vez ou outra, podem ser ancestrais nossos, né? Não existe nenhuma proibição de o preto velho que eu trabalho ser o espírito do meu trisavô, ok? Mas alma quer dizer espíritos recém-desencarnados, entre aspas. Eguns. E aí,
para nós tem muito mais a ver com a nossa ancestralidade. Então, cuidar do pai, da mãe, do avô, de um filho, de uma esposa que já se foi, isso é a linha das almas, né? Então, cuidar das almas, né? O meu pai de santo falava muito isso, né? Quem tem pacto com as almas não vive sozinho, porque as almas estão sempre próximas, né? Mas faz parte. Então, é importante nós falarmos que quando a gente estiver falando de alma, e 2 de novembro não é um dia de preto velho, é um dia de alma, é um dia de ancestralidade. Eu gosto muito, quando a gente fala do dia 2 de novembro, da igreja messiânica, né? Lá em Mogi, que tem o costume do pessoal do Jorrei, né? É do Jorrei, né, minha Priscila? Que faz, né, no dia 2 de novembro, lá eles têm o memorial, né, dos antepassados. Então, eu acho muito importante. Eu confesso que depois que eu fui ler e fui estudar um pouco de constelação familiar, você entende muito isso. Porque você fazer as pazes com aqueles que vieram antes de você fazer as pazes com aqueles que estiveram na sua família, porque é muito interessante isso, né? A constelação familiar fala que nós carregamos uma centelha de cada pessoa até 7 gerações acima da gente, mesmo que a gente não os conheça. Total, né? Então, assim, muitas das coisas a constelação familiar ela explica de ciclos que acontecem com você, que às vezes 7 gerações antes tinha a ver com você que você nem conheceu. Então eu acho que cuidar das almas é um pouco disso. A gente tá falando do quê? De tipo vô, avô, bisavô, tataravô, Não, pai é o primeiro. Pai, avô, Avô, bisavô, bisavô, ta- tataravô, já entra no tataravô, né? trisavô, Eu acho que quadrivô, não pouquíssimas pessoas têm na árvore genealógica essa interpretação, né? Tipo assim, eu, por exemplo, nem imagino quem foi o meu tataravô. Eu sei que, por exemplo, eu vou até a parte do meu tataravô que veio da Itália. Eu não sei mais nada da árvore genealógica deles. Então é muito louco, né? E às vezes é aquilo, se a gente começar a puxar, a gente acaba quase que se descobrindo tudo parente, né? Muito louco isso, né? Vamos todos chegar na Luzia, né? O primeiro ser humano achado. E é legal, tem muitas pessoas, né, que trazem esse trabalho da ancestralidade para dentro de casa, né? Tem pessoas que têm o seu altar, né, para sua ancestralidade e que sempre na segunda-feira acende uma vela, põe um copo de água, põe um pãozinho, né, para que sauda aquela ancestralidade, aquelas pessoas que vieram antes. E eu acho que a Umbanda, ela nos ensina muito isso, né? Saudar e respeitar aquelas pessoas que vieram antes. Que é uma coisa que vem se perdendo, infelizmente, dentro da Umbanda, né? Muitas pessoas não respeitam aqueles que vieram antes, aqueles que trouxeram todo o ensinamento que hoje a gente tem, lógico, que com a evolução, né? A gente tem que entender que a gente tem essa evolução. Não é igual antigamente, algumas coisas, né? Evoluíram, mas a gente tem que respeitar aquelas pessoas que vieram antes, né? Os ancestrais, aqueles que começaram, que se não tivessem começado, a gente não estaria hoje aqui falando sobre Umbanda. Então a Umbanda ela vai trazer muito esse culto de ancestralidade. Na nossa casa a gente faz um trabalho próximo ao dia 2 de novembro com os pretos velhos, onde as pessoas, a gente pede para todo mundo colocar os nomes de todos que já partiram e é feita uma entrega mesmo ali das almas para que todos recebam e comungam daquela energia e da onde eles estiverem, né? Algumas pessoas já vão ter reencarnado, outras, sei lá, vão estar ainda num processo de entendimento da morte, outras já vão estar num processo já evolutivo, já ajudando em algumas colônias, enfim. Então, assim, a gente pede para que essas pessoas coloquem os nomes e os pretos velhos rezam para que receba toda essa energia. Isso acontece no nosso terreiro desde que abriu. A gente sempre teve esse trabalho feito, né? Vai acontecer na segunda agora, né? Que aí é um trabalho mesmo para a gente fazer das almas na energia dos pretos velhos. Então, é bem bacana, né? A ancestralidade, a gente precisa olhar mais para isso. Né, olhar, mesmo que a gente não conheça as pessoas que vieram antes de nós, né, quando a gente falou tataravô, a gente nem sabe, às vezes, histórias, né? Eu mesmo tenho a história do meu bisavô, eu acho. Bisavô, né? O pai do meu avô. Que eu não sei a origem dele, né? Não sei. Porque meu avô foi criado por uma outra pessoa. Então, assim, eu não sei. Tem a história que um deles foi escravo, não é? O meu bisavô, ele era escravo e minha avó
né, teve um relacionamento com ele e aí, no caso, ele fugiu. E aí um outro homem criou o meu avô. Então, assim, o meu bisavô realmente de sangue, eu não sei. Sei que ele era um escravo, que a gente ficou sabendo, mas não sei qual foi o paradeiro dele, se ele morreu cedo, se ele não morreu cedo, da onde ele veio, né, da onde era a família dele, essa parte eu já não sei. Então, todo mundo tem alguma coisa que não vai saber, não vai conseguir pegar lá atrás e descobrir, né, da onde veio. Mas eu acho legal a gente pensar, né, e mandar uma energia, mesmo que a gente não saiba, né, porque faz parte da nossa constelação familiar, como o Pai Léo falou, né? O meu avô conta que eu tenho parentes que ele fala, acho que avós dele, que eram mouros, refugiados do Marrocos para lá, né, na invasão da Península Ibérica. Então, acho que é daí que veio o meu... É porque assim, né? Porque eu sou gordo. As pessoas não percebem, mas eu tenho um belo nariz. Um belo nariz árabe. É porque é né? gordinho, Então... se fosse magra... Não, mas é uma coisa interessante da gente falar, né? Aliás, eu acho até legal, né? Pode parecer bobagem a gente citar, a gente que cita Ramatiz, a gente cita Livro dos Espíritos, mas eu vou citar 2 filmes da Disney que eu acho muito legal para as pessoas entenderem isso. Um deles é a Mulan, porque eu acho muito legal que tem uma parte da Mulan que ela tem uma casa, né? E isso é muito japonês, né? Que ela tem uma casa dos espíritos dos antepassados. E eles ficam brigando, né? Até é legal no filme que eles ficam assim. E quando ela foge pra ir pra guerra, um vira e fala assim, tá vendo? Puxou o teu lado da família. Né? Que é uma casinha, uma DR deles. E um filme, assim, que tem que falar é o Viva la Vida. Que é um filme da Disney, que você já assistiu, Rodrigo? Você não deve ter assistido. Não. Né? O Rodrigo... todo mundo já assistiu. Né? Menos o Rodrigo, porque o Rodrigo não tem Netflix. Não, mas é não tem Prime Video. Então ele é nunca filme assistiu. que não tem como não chorar nesse filme. Esse da filme Disney. é muito legal para as pessoas verem. Todo mundo deve ter visto, mas quem não viu, como o Rodrigo, porque é um filme que ele... Qual que é o ambiente? O menino, ele sonha em ser cantor, né, um violeiro. E aí ele descobre que o avô dele era o maior violeiro que tinha naquele lugar, só que na família dele era proibido tocar violão. E aí, todo Dia dos Mortos, ele quer porque quer ver o avô. Porque eles têm isso, no Dia dos Mortos eles podem visitar, no dia 2 de novembro, né, o Dia de los Muertos no México. E aí ele acaba indo, enfim, ele acaba indo pro plano espiritual. E quando ele chega lá, ele descobre toda uma trama, que aquele nem é o avô dele. Que o avô dele mesmo não é lembrado pela família, porque o avô dele abandonou a família. E abandonou por uma mentira, que aí depois é o desenrolar do filme. Mas o que é legal que eles passam? Ele resgata o avô. Por quê? Porque eles falam o seguinte, eles têm como se fosse uma pena dourada, que eles só podem vir na Terra com esta pena. E eles só ganham esta pena quando alguém lembra dele. Então, como o avô dele foi excluído da família e as pessoas não querem mais lembrar, a cada 2 de novembro ele vai ficando mais fraco. Até o momento que ele vai ser esquecido pela família e ele some do plano espiritual. Então, olha como isso é importante, como isso é complexo. Se você esquece daqueles que vieram antes de você, simplesmente aquela raiz se acaba. Então, é muito interessante o filme, é bem legal. E eu acho que é muito bom para as pessoas poderem entender como que no México tem essa cultura e não deixa de ser um grande ensinamento espiritual. Porque é isso, né? Se eu não lembrar daqueles que vieram antes, porque eu acho que o 2 de novembro é uma data triste, é uma data triste. Eu acho que nós 3 que estamos aqui no programa, cada um tem suas feridas. Eu tenho do meu avô, que se foi, que lógico que ninguém quer perder, mas que é uma coisa que me dói até hoje, com a minha tia. A mãe Priscila tem a mãe dela, você tem seu pai. E isso é importante, porque hoje, o que eles são para nós? Por mais que hora ou outra você possa até ter um contato, nós como umbandistas, espiritualistas, né? Eu, por vidência, acabo às vezes vendo alguma coisa, mas eles não deixam de ser uma grande lembrança. Sim. E se você esquece aquilo, E aí? aquilo se vai. Então, né, quem não assistiu o Viva la Vida, assista, Vou porque ver. é muito lindo. Vou assistir. Você vai gostar porque é bonito. Mas essa ligação, por exemplo, eu já disse isso no programa algumas vezes. Eu fui inimigo do meu pai durante muitos anos. Meu pai morre cedo. Meu pai morre, eu tenho 8 para 9 anos.
E eu considero meu pai meu inimigo. Tipo, meu pai me abandonou. Pô, o cara que era meu ídolo, o cara que era pra me criar. Por isso que foi você embora. precisa assistir o Viva la Vida, que você vai ver que Exatamente. tem muita coisa parecida. Eu aprendi, graças à espiritualidade, né? E esse lado cabeçudo que a gente tem, eu demorei uns 28, 26 anos para perdoar meu pai. E é incrível, quem estiver ouvindo aqui, principalmente para vocês homens, a sua vida financeira só vai para frente quando você perdoa o seu pai. Você mulher, a sua vida sentimental só vai para frente quando você perdoa a sua mãe. E vice-versa, tá? O homem para a mãe e a mãe e a mulher também para o homem. Eu não conseguia ter dinheiro na minha conta. E eu nunca culpei meu pai por não ter dinheiro, mas eu odiava. Eu ia no túmulo e eu falava, você me abandonou, você é covarde, você me abandonou. Até o dia que eu tive uma vivência, uma vez, numa quarta-feira de cinzas, e aí realmente eu tive, né, uma visão ali do Carinde. Epifania. Uma visão do Carinde junto com ele. Carinde, que era a entidade do meu pai, veio pra minha coroa. E aí eu falei, porra, que idiota que eu sou, né? Se eu tive que crescer sem um pai, eu tive que aprender. E aquela coisa, uma coisa que o pai Benedito sempre fala. Eu tô numa página do livro, eu não tenho o livro inteiro da minha vida à minha disposição. Eu não sei por que eu vim sem um pai. Quando isso caiu em si, que eu falei... E quando eu comecei a ir nos outros, 2 de novembro ou num dia dos pais, eu ia lá e falava, pô, velho, desculpa aí, como eu fui idiota, que só fique bem. Quando isso começou a ficar leve... Eu mudei a minha forma de trabalhar, eu encontrei o meu caminho como autônomo, o dinheiro começou a fluir na minha vida, eu comecei a me sentir um pouco mais seguro de mim no meu caminho. Assim, eu tive uma mudança, uma chave. Ah, mas então era teu pai que estava te punindo? Não, era eu mesmo. Era o meu laço energético com ele que estava totalmente fechado. Então isso com o meu pai. Imagina com outras, o meu bisavô, o meu tataravô. Ah, mas aí você não conheceu? Quem disse que eu já não tive outras histórias? Eles estão agora lá do outro lado. A gente não sabe essa trama, o que aconteceu. Então que a gente possa ter pelo menos uma boa palavra, uma boa reza, ó, que todos vocês estejam em paz. Não com o intuito de troca, mas com o intuito de tá tudo bem, independente de qualquer coisa, fique em paz. Então assim, e isso no candomblé tem muito, né? O culto, né? As almas, a Egum, a Egungun. Então a ancestralidade, fala para qualquer iniciado no candomblé, o purifá, pergunta o que é ancestralidade, eles vão falar, pelo amor de Deus, ancestralidade é a regra número 0 para você ter um ori equilibrado. Vai para um budista, ancestralidade é a raiz da tua vida. E vai para qualquer outro tipo de religião, eles vão falar, não, cultue seus ancestrais, respeite. Se você não tem nada a falar, pelo menos doe uma boa palavra. É por aí. Então assim, se você não pode atrapalhar, se você não pode acrescentar, pelo menos não se atrapalhe, porque é você que está fechando um vínculo para você mesmo, né? Eu acho que essa é a importância, né? Que é até legal da gente abrir o próximo bloco já falando, que é a questão do orixá de herança, né? E isso entra muito nesse aspecto, né? Orixá de herança, entidade de herança, igual você falou, você herdou o Carinde. Então olha como é importante, né, os ancestrais. Até nesse filme que eu tava falando, né, que eu acabei lembrando, né, ele acaba ficando esquecido porque a única pessoa que lembra dele, que é a filha dele, tá com Alzheimer. Então por isso que ele acaba sofrendo com isso. E é aquela velha história, né, é a importância de se passar conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque a gente vem de uma religião que é uma religião de tradição oral. Por mais que existam livros, né? Eu mesmo escrevi já um livro, e tem vários livros ótimos, mas ainda a tradição oral, ainda aquilo que ensina oralmente, o preto velho explicando, um caboclo ensinando, é ainda a maior característica e com certeza o maior ensinamento da nossa religião. Né? E é a importância da gente lembrar isso. Né? Até pouco tempo atrás eu estava falando sobre isso, essa questão do sincretismo, né? Eu acho que o sincretismo não precisa mais, realmente não precisa, mas ter o sincretismo é lembrar dos ancestrais, né? Você ter alguns costumes, que às vezes tem alguns costumes que até mesmo eu não concordo, mas eu continuo tendo na minha casa, por quê? Por exemplo, a gente fala isso de tradição, eu venho de uma tradição que não trabalha com Exu na quaresma. E hoje, com 19 anos de Umbanda, eu acho que não teria problema eu trabalhar com Exu na quaresma.
Mas por que que eu não trabalho? Porque meu pai não trabalha e meu avô não trabalha. Então eu tenho que respeitar essa tradição, por mais que eu possa até não concordá-la. Faz parte, né? Se eu quebro a tradição, é aquela frase que o Faísca fala, né, muito. Se você esquece as tuas raízes, você nunca vai colher um fruto bom. Então, lembrar, voltar atrás, né, reverenciar. E eu acho até legal mais pro final a gente reverenciar, né, os nossos antepassados religiosos. Eu acho muito importante, porque não deixa de ter esse grande valor, porque se estamos aqui é graças a alguém que esteve aqui antes da gente neste lugar, certo? Bom, vamos cantar mais um pontinho, mas Priscila? Vamos cantar pro Balu aí ainda? Vamos dar pro Baloia? Vamos só dar uma Então? baloia, né? Hoje é dia dele. Então, só lavar os pés o Balu aí. Ah, Totô, baloia. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omolu, a Tutu Balu aí. O velho Omolu, a Totô Baluaê. A Tutu Balu aí, a Tutu Baba. A Totô Baluaê, a Totô é orixá. A Tutu Balu aí, a Tutu Baba. A Totô Baluaê, A Tutu é orixá. Mas quem vê um velho no caminho pede a benção. Oi, pede a benção. Oi, pede a benção. Mas quem vê um velho no caminho dá licença. Oi, dá licença e pede a benção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, ô Baluaê. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, ô Baluaê. Deus te abençoe. Ah, Totô, Baloia. Estamos de volta aqui no Estação Umbanda, aqui pelo canal Umbanda Reino da Paz. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @umbanda_rp, Repita! Repita! @umbanda_rp, Repita! @umbanda_rp. Mande sua pergunta, sua sugestão, mande lá. Porque se quiser falar, xingar a gente também pode xingar. Se quiser mandar algo, se quiser mandar uma mensagem de carinho que a gente recebe sempre, que ajuda bastante, pode mandar também. E é isso aí, né? Nós estamos lá. Lembrando que esse programa sempre vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9 horas aqui no canal. E também lembrando do Saravá Podcast, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. Com convidados bem bacanas aí. Essa temporada tá bem legal. Essa temporada a gente tá buscando trazer bastante ancestralidade, né? Bastante dos antigos. A gente tá aí armando aí pra gente tentar trazer os mais antigos aí da Umbanda. E quem sabe, se não for nessa temporada, na próxima, com certeza, eles vão estar aí nesse bate-papo. Desde que eles estejam vivos, né? E não estejam na nossa herança. Mas é importante, né? Eu acho que é isso que eu estava falando antes de acabar o bloco, de nós darmos o verdadeiro valor para essas pessoas que vieram antes, né? Então, eu acho que hoje, ainda mais um dia que nós estamos falando tanto de ancestralidade, né? Mas lembrar de Pai Zélio Fernandino de Moraes, de Mãe Zilmeia, mas de Mãe Zélia, mas principalmente lembrar de Tata Tancredo, Pai Benjamin Figueiredo, né, Pai Demétrios, Pai Félix Nascente Pinto, Pai Aguirre, quem mais que nós podemos lembrar? Pai Jaú, tem tantos que já se foram, a própria Mãe Cacilda, né, tantos dirigentes, tantas... Fica até amanhã. Se a gente for falar das grandes damas do candomblé, né, Mãe Senhora, Mãe Menininha, Agora a mãe, né, pouco tempo, né? a Mãe A Estela, mãe Estela, que foi agora há pouco tempo, né? tanta do gente... Axé Pofonjá. Tanta gente importante, né, que se foi, que são os nossos ancestrais e que fazem parte de tudo isso, né? Chico Xavier, Xavier. né?
É isso que me pega hoje em dia. E aí é uma crítica de novo. A galera oportunista que vem hoje querer ser a dona da Umbanda, né? E aí é crítica direta mesmo. Desdenhando toda essa galera. Desdenhando o sincretismo, desdenhando o jeito que era. O que era feito antigamente era feito antigamente. Fazia parte da época da Umbanda. Né? A gente entende que os antigos tinham uma tradição, às vezes até de ensino um pouco mais brusca. Tinham. Pai, tem uma dúvida? Fique quieto, não tem que saber. Era assim, mas era uma situação da época. Eles cresceram e eles também passaram por coisas muito mais sérias dos seus antepassados. E respeitaram. Hoje a gente vê uma quebra de hierarquia muito grande. Hoje o filho entra no terreiro e ele já quer ser pai de santo com 2 aninhos. E aí eu pergunto, qual será a ancestralidade dessa galera? Porque assim, é uma galera que hoje apresenta não ter paciência, quer tudo pra ontem, eu sei tudo, e aí quando você vai ver, e aí, qual é a vivência que essas pessoas tiveram? Então assim, respeitar o legado dessa galera é muito importante. Certo ou errado, fazia parte da época que eles viveram, e se chegou até hoje, é porque tinha valia, né? Então, essa galerinha aí um pouco mimizenta, que quer, tipo, ensinar tudo em 3 minutos, a Umbanda do 3 minutos, né? Fica bem difícil, né? Mas ainda acho que a gente vai conseguir segurar, porque tem muita gente como vocês e com muita gente por aí que ainda faz o arroz com feijão muito bem feitinho, né? É isso aí. Bom, já a gente vai para as perguntas, né? A gente vai receber algumas perguntas aí dos nossos ouvintes, sempre é muito bom. O Rodrigo falando aqui atrás, vocês vão ouvir ele falando que tem microfone. Mas a gente fez vai logo para as perguntas. Eu esqueci de falar quando a gente voltou do bloco do livro do Pai João, Senzala, Prisão da Alma, a história de um preto velho, que está à venda pela editora Mariô. Então vai lá na editora Mariô, MARIWO, compre o seu livro, que é um livro aí que fala muito sobre espiritualidade, sobre como um espírito, né, tem a sua evolução, mesmo, né, numa história triste e complicada do Pai João, mas que ele consegue se transformar hoje numa grande entidade aí que nos ensina sempre. Então compra lá o livro do Senzala, que é um livro psicografado que traz uma história maravilhosa do Pai João. Bom, eu acho legal, Mãe Priscila, fala um pouco dessa questão de herança de entidade. Aí você carrega algumas heranças da tua mãe, espirituais. Fala um pouquinho disso, de orixá de herança, de entidade. Como é essa história de você poder herdar entidades de outras pessoas da sua família? Então, existe uma coisa muito grande, né, em cima disso, né? Tem pessoas que falam que não tem como você herdar, outras pessoas falam que tem. E eu acredito sim nessa herança que a gente carrega dos nossos familiares, ou até mesmo de alguém próximo, né? Não precisa ser exatamente algum familiar, um pai ou mãe, mas de alguém próximo. Eu acredito que a gente possa sim herdar essas entidades, porque o trabalho continua. Não é porque a pessoa morreu, né? A pessoa desencarnou, foi para o outro plano, que as entidades não vão continuar os seus trabalhos. Então, assim, às vezes essas entidades necessitam vir em terra para fazer algum tipo de trabalho, ou às vezes até mesmo continuar o seu trabalho, para que, né, continue a sua evolução como espírito também. Então a gente tem que entender que as entidades, elas sim retornam. Na nossa casa a gente já teve, né, entidades que retornaram, né, entidades que eram da Ângela e acabaram vindo, né, como herança até mesmo do Pai Léo, de um outro médico que tem na nossa casa, enfim, né, entidades que fazem parte do nosso congá, entidades que têm essa firmeza dentro do nosso congá e que aparecem, né, porque precisam continuar o seu trabalho. Como eu já falei em alguns outros programas, minha mãe nunca foi médium, né? Ela frequentava, mas ela nunca foi uma médium ativa, né? Uma médium de incorporação. Mas é aquilo que eu sempre falo sobre o Oxum, né? Eu tenho um amor enorme. Não é meu orixá de Ajuntó, né? Mas eu tenho um amor enorme por Oxum. E uma vez eu já incorporei uma herê, que eu acredito que seria a herê da minha mãe. E ela só pedia uma oferenda. E ela queria tomar guaraná e comer um doce. E foi isso que ela fez. E eu acho que ela precisava daquela energia por algum motivo e nunca mais ela apareceu. Então, assim, eu acho que as entidades, elas vêm por algo, né? Elas, com certeza, elas vêm para fazer algum tipo de trabalho. Às vezes, não era nem para mim. Às vezes, poderia até ser pro espírito da minha mãe. Por que não? Né? Para algo que eu fui um instrumento ali de ajuda. Então, eu acredito sim nesse trabalho de ancestralidade. Então, vamos se abrir, né, para isso, para que
a gente seja aparelho, né? Nós médios somos apenas aparelho para as entidades virem trabalhar e praticar caridade. Orixá de herança, né? Que é importante a gente falar, é o seu quarto orixá. Na nossa tradição nós chamamos de ajuntó, né? Algumas pessoas chamam ajuntó do segundo, mas na nossa tradição é o quarto. Que é o orixá que você carrega de herança espiritual. Né? Toda encarnação você tem, na nossa casa, como o candomblé e muitas casas, cultuam 4 orixás. Você tem 4 orixás. Sendo que desses 4, 3 deles a cada encarnação podem mudar. Ou de posição ou até de orixá mesmo, de polaridade. Você não precisa ser. Você não vai ser filho de Xangô todas as vidas, né? Você pode encarnar como filho de Xangô, na outra vida encarnar como filho de Oxóssi, na outra como filho de Ogum e assim por diante. Porém, o quarto orixá, que é esse orixá teu de herança, ele é imutável. Desde que seu espírito nasceu, desde a concepção dele, na primeira encarnação dele, você já era de Oxalá, né? Se o teu ajuntó for Oxalá, no meu caso é Oxalá. Então, esse é um orixá que você carrega de herança e ele é um orixá que ele já está na tua família. O que isso quer dizer? Normalmente, se eu tenho como ajuntó, como herança, o meu orixá é Oxalá, esse Oxalá ou é o orixá de coroa ou do meu pai, ou da minha mãe, ou dos meus avós, ou dos meus tios, de pessoas que vieram antes, nunca que vieram depois. Herança é de algo que veio antes. Então, por exemplo, no meu caso específico, o Oxalá que eu carrego seria o orixá de frente do meu avô materno, né? Que é esse avô que eu falo que eu tenho muita ligação. No caso do Rodrigo, o Rodrigo também carrega Oxalá, mas não é do avô dele, é do pai dele. Então, isso acaba ocasionando de você carregar algumas entidades, principalmente, mas principalmente ter essas características. Tem muita gente que pergunta, né, principalmente no curso, pai Léo, como eu faço para descobrir o meu orixá de herança? Pensa na tua família. Pensa naquela pessoa que você tem uma conexão muito grande, que você tem uma ligação espiritual, que você ama essa pessoa incondicionalmente, mas ao mesmo tempo você tem uma relação conflituosa. Por quê? Porque vocês são muito parecidos. E o espelho, muitas das vezes, não nos agrada. Então é aquela pessoa que você tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, que você não para de brigar com ela, mas você não consegue viver sem essa pessoa. Então essa pessoa, normalmente, o orixá de frente dessa pessoa vai ser o seu orixá de herança. Tá? É isso aí. Tem o meu orixá Nanã, que eu sou apaixonada. Né? Que carrega da sua avó, né? Carrego da minha avó e eu sempre tive um amor muito grande pela minha avó. Briga com a minha avó nunca tive, eu acho, porque eu nunca morei com a minha avó, né? Então, tipo, as nossas convivências eram convivências normais de alguém que não mora junto, mas um amor que eu tinha, né, que eu tenho pela minha avó é algo muito, muito forte, assim. E quando minha avó faleceu, é algo que ficou muito mais forte em mim, a energia de Nanã, né? Eu costumo falar isso. Que né? é o muito comum, né? Quando a pessoa desencarna, que você acaba ficando muito mais próximo desse orixá da sua coroa. E assim, Nanã sempre foi muito próxima, mas depois que minha avó desencarnou, foi algo que veio muito forte, assim. É uma energia que eu não consigo controlar. É a energia de amor, uma energia, não sei explicar. E eu tenho um amor enorme por Nanã, assim. Não sei nem falar e explicar sobre o meu amor por ela. Bom, vamos para responder perguntas? Vamos lá. Vamos nas perguntinhas. Bom, a gente tem várias perguntas aqui sobre esse assunto. Então vamos lá. A Priscila do Mandaqui perguntou: as almas podem voltar para nos atrapalhar? Quando fazemos alguma piada ou alguma brincadeira com eles, eu tive uma situação em um velório, mas não foi por mal. Eu não acredito muito nisso, não. A não ser que você tenha desrespeitado aquele espírito, né? Eu tenho um filho de santo que fala pra mim que o sonho dele é pegar um crânio, né? E levar pra casa. Eu falo, cara, não vai fazer isso, você vai arrumar uma briga com aquele espírito. Imagina, se eu sou o espírito, eu ia ficar bravo. Mas não, eu acho que é muito como a gente lida com a morte. Eu não vejo problema, não. A pergunta também, Priscila, né? É que você depois explica o que você fez pra esse morto, né? Vai saber o que a Priscila fez, né? Mas eu acho que não é nada demais. Pode ser preocupante. Não, por exemplo, assim,
A gente também tem aquela coisa, né? Tadinho, o espírito quando desencarna, ele também nem sabe o que está acontecendo. Tem espírito que vai acordar depois de tanto tempo, né? Eu acho que o espírito ele se ressente muito mais com as pessoas que ele espera muito do que as pessoas, por exemplo, que às vezes... Eu já tiveram falei uma isso. Quando eu passagem- morrer, eu vou ficar na porta com um caderninho. Vai anotando, né? Falar, fulano não veio, fulano não veio. Mas certamente tem aqueles que, por exemplo, que não virão, que você vai falar assim, poxa, esse eu esperava que viesse. Eu acho que assim, porque tem uma coisa, é aquilo do livro dos espíritos. Muita gente acha que morrer santifica, sabe aquela coisa, morreu, descansou. Muito pelo contrário, você vai ter muito mais trabalho depois que você morre. Porém, E aí não pode também ficar dando desculpa, né? No plano espiritual. Tô mal. Não porque consigo fulano ir, não foi, né? que senão começa o vitimismo, né? Ainda bem que isso não passa perto de mim. Só que não. Então, mas por exemplo, tem assim, o que a gente pensa? Vamos dar um exemplo, morreu o seu José. Então, por exemplo, quem era o seu José? O seu José era uma pessoa alegre, feliz, que viveu bem, humilde, que fez tudo de bom. O seu José acorda do outro lado, humilde, alegre, feliz, com tudo de bom. As pessoas acham que a morte santifica a pessoa. Claro, tem gente que morre amargurado, tem gente que morre revoltado. Depende do teu estado com a materialidade do espírito, depende de como que você era pegado, depende de como você morreu. Agora, é claro que esse espírito ele vai esperar muito mais daqueles que ele conviveu do que daqueles que ele não teve nenhum laço. Por exemplo, há muito tempo atrás, uma pessoa fez uma pergunta num curso que eu dava. Eu passei numa tumba e eu vi a foto de uma pessoa e eu fiquei apaixonado por aquela pessoa. Foi essa a pergunta. Porque ela era muito linda, eu tinha certeza que eu conhecia aquela mulher. Essa foi a pergunta. Eu falei, não sei, eu bati o olho e eu toda vez que eu ia lá eu levava uma flor pra ela. Ele falava, será que eu tive uma ligação? Será que esse espírito pode vir me atrapalhar? E aí a resposta foi, se você foi lá, meu irmão, entregar uma flor e falar que você seja feliz, que você esteja bem, que mal que esse espírito pode ter com você? Entendeu? Claro, não se brinca, não se desdenha de coisas muito graves, mas os espíritos também, eles não veem tudo, eles não estão ligados aqui na Terra também. Eles vão estar muito mais ligados com as pessoas com as quais eles já têm um laço energético. Tem espírito que fica anos desligado da Terra. O próprio André Luiz demorou 12 anos para ver que a mulher tinha casado com outro, porque ele não estava preparado para ver. Então também as pessoas levam tudo muito a ferro e fogo. Se foi só uma brincadeira, Priscila, fica bem. Reza pelo seu José, se for o seu José, tô inventando o nome aqui, mas tá tudo bem. Eu tô imaginando no plano espiritual, quando eu falar assim, Rodrigo, nós temos uma missão pra fazer agora aqui no plano espiritual, o Rodrigo vai falar, eu não tô bem, eu estou com dor de estômago e eu vou responder pra você, calma, Rodrigo, é tudo da sua mente. E não é assim que os espíritos falam, meu irmão, se acalme, isso é tudo plasma da tua mente. Você não tem mais corpo físico, é só você plasmar que está tudo bem. Então é isso, né? Aliás, se Deus quiser que demore muito no plano espiritual, a mãe Priscila vai trabalhar nas câmaras de regeneração, né? Porque a mãe Priscila não gosta de gente doente. Coitado de quem chegar. Não, o coitado vai chegar ali sem um braço, ele vai materializar na hora um braço. A mãe Priscila vai virar e falar assim, monte esse braço agora. É assim. Levanta daí e para de frescura, rapaz. A mãe Priscila vai ser assim. Não, mas o Rodrigo falou uma coisa interessante, né? Sobre a pessoa, eu vi a foto e algo me levava a isso pra levar a flor. Gente, mas só um minuto. Por que você ficou olhando as fotos no Eu cemitério? olho as fotos. Aqui entre nós, né? Eu também Né? olho e vejo a data de morte. hein? A Priscila fica pra mim, olha, morreu tão jovem. Eu Gente, gosto de ver a vamos data. rápido daqui. Eu falo, nossa, morreu cedo. O que será que morreu? Eu fico pensando, né? Mas eu gosto de ver também, não. Mas eu acho assim... Aí entra num velório que nem conhece de alguém. Então. Pode acontecer, já entrei, já. Mas rezei, não tem problema nenhum. Mas o Rodrigo falou uma coisa interessante em relação a isso, porque às vezes não é que aquela pessoa, às vezes, teve alguma conexão com aquele espírito. Às vezes aquele espírito precisava de uma oração, às vezes a família não faz oração, e às vezes aquele espírito ou algum mentor, sei lá, usou aquela pessoa para esse momento de receber uma flor, de receber uma energia. Porque acontece isso, né? Às Você vezes... sabe que, desculpa te cortar, mãe Priscila, mas o pai Emídio, que é meu pai carnal, ele teve muitos anos, isso hoje ele não faz mais. Mas ele tinha um costume no dia 2 de novembro e no dia das mães, principalmente. Meu pai perdeu a mãe dele, né, que é a minha avó, muito cedo, quando ele tinha 18 anos de câncer. E ele tinha um costume. Todo dia das mães ele comprava uma rosa vermelha e ele ia no cemitério
olhando as campas, e a campa que ele parava, ele olhava e falava assim, tem cara de mãe, e não tinha nenhuma flor, ele dava essa flor para uma mãe, que ele achava que era a mãe, ou ele via na plaquinha, né, saudade dos filhos, alguma coisa assim. Então ele falava, o meu trabalho todo dia das mães é levar uma flor para uma mãe esquecida. Então era uma coisa que ele fazia durante muitos anos, né? Coisa de filho de Obaloaê, né? Porque acontece isso, às vezes a pessoa morre e às vezes mora longe a pessoa, não tem esse contato às vezes dentro do cemitério. Eu mesmo não vou no cemitério, né? Porque os cemitérios aqui em São Paulo, né, onde pelo menos a minha família está enterrada, é um horror, a gente tem medo de entrar no cemitério. Então, assim, geralmente eu não vou, mas assim, sempre quando tem alguma data, algo, eu canalizo algo para essas pessoas. Ofereço uma flor, no nosso terreiro a gente tem lá o Cantinho das Almas, entrego uma flor, coloco uma vela. Então eu entrego algo para que esse espírito receba essa energia. Então, às vezes, a pessoa não tem. Existem pessoas que são totalmente esquecidas. Pra gente que já trabalhou em mesa de sofredor, a gente vê quantos espíritos estão sofredores e a gente vê que não tem uma ligação nenhuma ali com a família mais, porque a família mesmo, né, perdeu tudo isso. Então, a gente, às vezes, usou essa pessoa. A gente fala, nossa, por que a pessoa riu? Mas, às vezes, foi um instrumento aí de ajuda, né? O Chico dizia muito isso, que tinha muitas mães ainda perdidas na Terra que ficavam no Dia das Mães esperando os filhos levarem as flores. Espíritos que ainda estavam presos na Terra. E ele via mães chorando, esperando, cadê meu filho que não veio trazer minha flor? Porque ela estava presa ainda na matéria. Então, assim, pode ser que às vezes essa flor que teu pai levou, ou às vezes qualquer brincadeira que às vezes a pessoa acha que é brincadeira, ela pode ser um instrumento realmente da espiritualidade. Aliás, a espiritualidade ela age de uma forma que a gente não entende, né? Se a gente colocar numa caixinha, numa bula, a gente vai ficar maluco, né? Mas assim, por várias e várias vezes, o diretor da outra casa que minha mãe fazia parte com meu pai, ele falava, galera, vai na frente que eu preciso conversar com alguém. Ele tinha uma clarividência absurda, o seu Eduardo, ele parava numa campa e às vezes ele junto com o mentor, ele fazia um encaminhamento ou pelo menos amenizava a dor. A gente não pode esquecer que assim, o cemitério é um local de tristeza, né? Ainda para muitos espíritos estão presos ainda ao seu corpo, né? Então, energeticamente, por mais que tenha a saudade, aqueles que já partiram, mas assim, tem muito trabalho que rola lá dentro de gente que precisa ainda se desligar, né? Então, às vezes, o nada nunca é à toa, né? Vai saber. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta. A pergunta de Roberto Gomes. Qual o jeito certo de entrar no cemitério? A pé. Tem um vídeo no canal. Tem um vídeo no canal. Né? A gente foi lá no cemitério em Paranapiacaba. A gente precisa gravar mais vídeos assim, né? Precisamos, mas tem lá, a gente ensina, né, o jeito certo de você entrar. Tem muita gente que, mas o que eu faço? Bato no chão, saúdo. Isso aí pra mim é o de menos. O principal é o que você sente, o que você pede. Não só o cemitério, mas como qualquer campo santo, né? Se eu entro numa mata, eu peço licença para os donos da mata, para o Oxóssi, para os caboclos e para os elementais da mata. E assim também deve ser no cemitério. Então peça licença, entra no cemitério, peça, olha, com licença aos Exus que guardam esta porta, a qualquer entidade que trabalha aqui, ao Baluaê, que é o senhor deste campo. Peça essa licença e eu sempre tenho uma frase que eu aprendi com os meus... Acho que foi com meu pai também que eu aprendi, eu não lembro se foi com meu avô, com a minha avó, que sempre quando saía falava o seguinte, que eu volte, que eu leve comigo aquilo que eu trouxe. Nada mais do que isso. Então, para que você não leve nada do cemitério com você, né, e você leve apenas aquilo que já anda com você, que já te guarda, né? Pra você não sair levando um balaio de alma. A minha avó falava uma coisa que a gente não poderia falar dentro do cemitério. Vão embora? Eles tinham medo. Tipo, estamos aqui num velório em algum lugar. E aí, pessoal, vamos embora? Ela falava, não fale isso. Então, tipo, ela falava assim, está na hora de retirar. Mas, tipo assim, não vamos embora. Então, são coisas naturais, mas é aquilo, né? Que eu possa entrar, que eu possa sair melhor do que eu entrei. Né? Essa é a ideia, né? Até porque também tem um detalhe. Se você tem, que nem eu amo o cemitério, né? Eu sou filho também de Obaloaê, também tenho Obaloaê na coroa. Então, quer dizer, eu me sinto muito... Aliás, eu me sinto melhor no cemitério do que numa igreja. Apesar que numa igreja sem missa é light pra mim. O problema é quando tá rolando a missa. Parece que é um negócio estranho. Mas o meu problema mesmo é o hospital.
Eu não posso entrar numa UTI. Eu vou pro necrotério, mas na UTI eu tenho pavor, eu fico mal. Aquela sensação da morte pra mim é horrível. Depois que morreu, pra mim é tranquilo. E eu gosto do Campo Santo, não sou mórbido, eu não vou, mas se tiver que ir, eu vou. Mas assim, se você tem medo, se você já tem uma trava, já é meio caminho andado pra você sair com ziquezira, né? Isso é a pior coisa, né? Ai, eu vou pegar carga, eu ponho guia, o que eu faço? Ô pai de santo, mãe de santo, o que? Eu vou no velório, meu Deus. Calma, respira. Mas tomar guias de Exu é bom, Toma né? uma guia, toma um banho de erva quando você chegar em casa, tire o solado pelo menos, aquelas coisas naturais. Lava as mãos, Lava né? a mão, põe a roupa já pra lavar, isso são partes energéticas. Mas se tua cabeça não estiver boa, meu amigo, você não precisa nem ir pro cemitério. Você já pega a ziquezira antes. As pessoas mais antigas, né? Eles tinham muito essa mania. Eu lembro de quando eu era criança, minha família também, desde pequenininha, muitos morreram, então eu lembro de velórios de eu criança. E aí tinha essa coisa, não pode entrar com nada que você veio do cemitério. E assim, a gente ficava meio pelado na porta, e aí enrolava, tipo, num saco e já jogava direto na máquina. E até um tempo atrás eu tinha essa mania ainda, porque eu cresci assim, né? Hoje eu já consigo enxergar de outra forma tudo isso. Mas hoje eu tenho também essa mais leveza, eu vejo mais leve dentro do cemitério. Apesar que eu nunca tive medo. Mas a gente teve recentemente, né, da mãe Amélia no velório dela, e até mesmo. E aí tava uma senhora lá com a gente, ai, não gosto daqui, uma energia. Eu falei, não, tá tão leve, um silêncio, né? Você sente ali a energia de paz. Cemitério é praça linda, né? Lógico que lógico que a gente sabe que não é, às vezes não tem coisas tão de paz assim, mas se você não se conectar a isso, você vai sentir aquilo que realmente você foi levar, né? Que é aquela energia ali. E foi engraçado que quando a gente chegou no cemitério, né? A prima do pai Léo estava enterrada lá e a gente parou o carro em frente onde ela estava enterrada. Eu falei, nossa, eu acho que ela falou, vem dar uma olhada aqui em mim, né? E a gente foi lá, né? Saudou lá o espírito dela. A minha tia Carmela. A tia Carmela. A minha tia Carmela. A tia Carmela, e foi engraçado que a gente parou o carro, nem se ligou, eu nem tinha me ligado que era o mesmo. Quando a gente parou, o carro estava exatamente em frente ali, aonde ela estava enterrada, né? Que aqui em São Paulo eles fizeram aquela... Não tá no chão, tá tipo num... Uns containers, parece, né? Porque fizeram na época da por causa do pandemia Covid. e acabou usando. E aí eu falei, nossa, a gente parou em frente a ela. Parece que, tipo, vocês vieram aqui, vocês têm que me visitar, né? Tipo, foi algo assim. Então, assim, eu acho que quando a gente entra no cemitério, entre com o coração puro, para que você emane uma energia pura para aquelas pessoas que ali estão e que precisam de uma ajuda. E não fique também buscando coisas, né? A gente não tem que ser super-herói e querer ajudar todo mundo. Existem espíritos que estão ali para ajudar, então deixe que a espiritualidade atue da forma que tem que atuar. Temos mais perguntas? Mais perguntas? Júlio, do Rio de Janeiro. Por que oferecemos o pão e a água para as almas? Qual o fundamento energético e espiritual nesta prática? E aí, Rodrigo? Essa pergunta é bem interessante, porque muita gente vê, né, o pão e a água, não só para as almas, né? A gente oferece pão também para a linha cigana. Eu andava perambulando, sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas que viessem me socorrer. Sempre o oferecimento do pão e da água é a representação da parte do trigo, da matéria, né? Então é o material, é o líquido. Então o que acontece? É o alimento da alma, né? Então o simbolismo, tudo que se oferece, existe um duplo na matéria. Então, por exemplo, uma vela que você oferece, existe o duplo dela. Então, quando a gente fala, eu estou doando luz para aquela pessoa, aquela chama física, ela tem uma fonte etérica, ela tem a vela se acende no plano espiritual, só que ela se acende com a sua intenção. O simbolismo do pão e da água é literalmente o alimento. A água que mata a sede e o pão que representa, né, o sustento, né, do corpo, né? Pô, mas espera aí, Rodrigo. Ele tá morto, ele não vai precisar beber água e beber e comer pão. Energeticamente, fisicamente não, mas espiritualmente, aquele pão, ele se transmuta numa energia que aquele espírito pode absorver como alimento e aquela água mata a sede. A gente não pode esquecer que existem muitos espíritos no plano espiritual que têm sede, que têm fome, que estão ainda totalmente desvitalizados energeticamente, e aquela oferenda, aquele oferecimento, ele se multiplica no plano espiritual. Os espíritos conseguem manipular aquela energia como fonte de recarregar, de reequilíbrio para alguns espíritos. Então, mas o espírito vai lá beber água,
no duplo etérico, aquele espírito pode absorver a parte líquida, porque não se esqueça que não é porque está morto que ele não tem corpo, ele ainda não tem ainda... as pessoas acham que quando o espírito morre vira o Gasparzinho. E não é assim. O perispírito ele ainda não deixa de ser uma parte, ainda por mais que seja etérea, é um tipo de físico. Está numa outra dimensão, mas tanto que quando um espírito desencarna, ele continua sentindo fome, sede, frio, dores, e ele só vai perder isso de acordo com a sua evolução espiritual. Essas almas que estão no cemitério principalmente, são espíritos ainda, principalmente os que estão vagando, o que a gente chama de Egum, são espíritos que estão precisando ainda de uma recomposição do corpo e da alma. Então aquela oferta, aquele elemento, ele vai ser transmutado pelos mentores da Casa Santa, no caso do cemitério, e daqueles que às vezes estão precisando de uma pilha energética para transmutar, e ela tem um simbolismo, mas ela tem um duplo na parte espiritual. Então não se oferece à toa a vela, o pão e a água. Aliás, se você pegar a vela, o pão e a água, você está oferecendo os 4 elementos básicos para o espírito. Então muito espírito ainda se alimenta disso. Então é necessário. E é claro que, óbvio, tudo vai de acordo com o direcionamento e com o amparo e com o merecimento de cada um. Mas ele tem um porquê de existir. Temos mais perguntas? Mais perguntas? Peraí, que saiu aqui. Pergunta de Juliana... Peraí, que eu tô me microfone torto aqui. Juliana Santos. A Umbanda faz trabalhos no dia de finados? É normal e o que é feito? Acho que depende de casa para casa, Juliana. Tem casas que fazem rituais específicos. Esse ano na nossa casa não vai ter, mas nós já tivemos, por exemplo, teve um ano que foi muito interessante, que o Pai João pediu que a gente fizesse um mesão de desobsessão. Então a gente fez uma mesa que ia de ponta a ponta do terreiro com todos os médiuns na mesa fazendo desobsessão. Veio bastante espírito sofrer. Então era com bastante, a gente fez uma roda, né? Fez a mesa, alguns ficaram na mesa e outros ficaram numa roda, e aí era doutrinação. Vários médiuns davam passagem, outros médiuns incorporados com as entidades doutrinavam. Então foi um dia que nós fizemos ali bastante desobsessões. Mas nós já fizemos rituais, nós temos na nossa casa, né, como a mãe Priscila disse, a segunda-feira próxima do dia 2, né? Então, por exemplo, na outra semana, que vai ser no dia 7 de novembro, nós teremos o nosso ritual de Preto Velho. Isso é uma marca já da nossa casa. A última gira de Preto Velho do ano é um ritual para as almas. Então a gente tem o pão, a água, e a gente também eleva uma prece para todos aqueles que se foram das nossas famílias. Mas depende. Eu já conheci casa que não abria no dia 2 de novembro. Eu já conheci casas que o médium não trabalhava. E eu já conheci casas, e aí eu não concordo, que fazia a Mansi na cachoeira dia 2 de novembro. Que pra mim é um pouco sem lógica, mas não vou falar mal da doutrina dos outros. Mas, então depende de doutrina para doutrina, casa para casa. Eu já vi até casa de Umbanda que fala, não, 2 de novembro é bobagem, é calendário católico, a gente não cultua. Eu acho uma grande bobagem, até mesmo porque é um ritual pagão, então vai variar de doutrina para doutrina. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Cássio. Na casa que trabalhei, a minha mãe de santo chamava as almas para dar passagem antes dos pretos velhos. O que seria? O que seria, Rodrigo? Por coincidência, isso também acontecia na casa também, da primeira casa que eu fiz parte, né? Aliás, as almas... Aliás, a gente cantava do jeito que a minha mãe falava, porque a gente queria corrigir, ela falava, não cante como é o ponto. Porque o jeito como Clementina de Jesus cantava, né? Porque nós cantávamos, as almas dão... Ela falou, não, canta como é o original. As almas dá, as almas tira, as almas dá pra quem sabe aproveitar. Oi, salve as almas, salve todos os orixás. Ela mostrava pra nós ali que era uma linha preparatória de Pretos Velhos. Então a gente, depois ela cantava para São Benedito também. Então os médiuns eles davam passagem, tinha uma manifestação muito próxima de um preto velho, mas ficavam somente ali vibrando e eram almas que estavam entrando para a corrente dos pretos velhos. Então como se fossem os falangeiros de pretos velhos que estavam adentrando. Era um preparo para os médiuns e ao mesmo tempo já era um preparo para aqueles espíritos que estavam já formando, né, a corrente, a falange, né? Então já são as almas benditas diferente das almas benditas que a gente oferece no cemitério, dos
dos desencarnados, ou quando você ouve falar das 13 almas benditas, que é do incêndio do Joelma, né? Do Antraus, do Joelma, né? Joelma, né? Tem aqui em São Paulo. Aliás, a Vila Alpina, né? Lá no cemitério, Sim, né? que Tem, né? é uma catacumba que não se pode acender vela do lado, porque falam que se você acende vela, você ouve o choro das almas. E é muito interessante, os coveiros de lá, todos os dias, às vezes até mais do que uma vez por dia, se o dia estiver ensolarado, eles jogam água na campa. Porque falam que se não jogar, você ouve as almas gritando ainda. Uau. Não sei, eu nunca fui e nunca ouvi, mas não duvido. É. Né? Existe ainda o costume de vez ou outra, de pelo menos todo dia, pelo menos todo dia o coveiro vai lá e joga água no túmulo, né? para poder aliviar. Nada é à toa, né? Mas assim... Pra quem não sabe, né, o Joelma é um prédio que pegou 70, fogo, né? na década de 70 aqui no Muita gente Brasil, morreu. e 13 almas morreram no fosso do elevador. E não foram identificadas, Não né? foram identificadas as 13 almas, E foram todos enterrados juntos, enterraram no mesmo, na mesma né? tumba. Né? Isso. Então é a tumba das 13 13 almas irreconhecidas do edifício Joelma. E criou-se, né? Sim. Muitos pedidos. Aliás, isso é importante também, assim, todo cemitério, você que está ouvindo aqui de qualquer lugar do Brasil, todo cemitério tem uma parte onde as pessoas vão agradecer, né? As pessoas santificadas, né? Não pela igreja, mas aquelas pessoas que se tornaram santinhos, né? Sim. Crianças pequenas, menino ou menina, idosos, madres. Por exemplo, na quarta parada a gente tem aqui a Santa Filisbina, que é o espírito de Isildinha também. Filisbina Miller. Tem o menino do leão também. Do leão, também. Que morreu comido por um leão, não é? Assim? É do circo, né? Que tem um leão, inclusive, ali. Tem na Consolação, tem um menininho também, que é conhecido, não lembro o nome dele. Normalmente, em Campinas tem. Normalmente são almas que fazem muito... E tem as placas de agradecimento. O da Santa Filisbina é porque é do lado do túmulo da minha família. O túmulo ele é recoberto por placas. O túmulo já é um monte de placa. Agradeço pela graça atendida, agradeço pela... E eles dizem que esses espíritos acabam criando uma corrente. Eles não deixam de ser os Cáritas, não né? Deixa os espíritos de ser da caridade. Então, assim, a Irmã Dulce foi uma Irmã alma Dulce dessa, né? Durante muito tempo. Então, quer dizer, e aí entra a fé das pessoas. E imagina um espírito desse recebendo tanta intercessão. Não deixam de ser almas que vêm trabalhar. Aliás, a gente não pode esquecer que as entidades que nós trabalhamos são almas que ascenderam, que também tiveram uma vida corpórea, tiveram problemas e ascenderam na espiritualidade. Mas no caso dessas almas, é aquilo, né? A gente... Agora, no caso do trabalho específico, que no caso que eu acho que foi o nome da pessoa, quem é, mãe Priscila? Cássio, o Cássio, né, que mandou, é muito parecido com o que acontecia na nossa casa. A nossa mãe de santo dizia que já eram almas que estavam entrando para preparação para entrarem na falange de pretos velhos. Então, cada casa tem um jeito de trabalhar, mas, aliás, os médiuns ficavam ali uns 15, 20 minutos, porque haja ponto de almas, e assim, depois ela fechava com o ponto de Pai de São Benedito, é preto, oi Cambinda, mora no Roseral, oi Cambinda, negro rezador, dono de Congá, oi Cambinda, que era muito bonito, mas você ficava ali pingando ali, recebendo as entidades. Mas cada casa tem um rito, e nesse caso específico é muito parecido com a minha. Bom, tem a última pergunta de Amélia Santos. O cemitério é um lugar de energia ruim? Quais orixás e entidades trabalham nele? Não acho que seja um lugar de energia ruim. Falo isso, acho que um hospital tem uma energia muito pior do que o cemitério. Então, não vejo ele como um lugar ruim. É lógico, normalmente se vai no cemitério sempre quando você está fragilizado, e aí a tua energia não tá legal. Mas não o espaço em si, não vejo tanto problema, não. A não ser que seja um lugar que... Aí é que tá. O que aquele local te traz? Porque às vezes você fala o seguinte... eu ia muito com a minha mãe que faleceu no McDonald's. Você entrou no McDonald's, você fica triste. Então não é o McDonald's que tem energia ruim. É como você significa os lugares para você. Qual que é a continuação da pergunta? Quais entidades que trabalham nele? Orixá? Assim, o Baluayê, o orixá... Lembrando, né, a gente até falou num episódio que, na verdade, o cemitério é de Euá, né, que é a filha de Nanã, um orixá quase desconhecido aqui no Brasil, principalmente na Umbanda. Mas na Umbanda, o Baluayê e Nanã são os senhores do cemitério. Mas, além deles, o Ogum Megê também é o Ogum que faz, né, a proteção do cemitério. Eu aprendi desse jeito, né, Ogum Megê da Calunga.
tanto que ele carrega até um crânio nas mãos, então é um orixá aí que cuida também dos cemitérios, e entidades pretos velhos trabalham, Exus e Pombagiras trabalham na Calunga Pequena. E pra quem é do candomblé, vai ver muito a manifestação das Oiás, né? De Ançã, né? Sim. Principalmente, mas aí não é que ela mora no cemitério, como ela rege, né, a alma, né, a passagem, né? Então quem já viu algum vídeo de algum irmão candomblecista sendo enterrado, né, está indo cortejo, né, pro túmulo, normalmente os filhos e filhas de Ançã começam a soltar o ilá, né? E Ançã, ela vai fazendo o cortejo. Aliás, é impressionante, mas é bonito, né? Que elas ficam... É muito forte, né? Dá uns arrepios. Eu já presenciei uma vez. Eu tava num velório de um filho do pai de um cliente meu, e o cortejo saiu. Ele saiu, várias mulheres já, com Ançã já. É um negócio que, assim... Mesmo que você não é da religião, mas me arrepiava o cabelinho da orelha, porque é muito forte. E você via, porque no cemitério da Quarta Parada, pelo menos onde tá, tem uma saída e tem uma subida, de longe você ouvia. Sabe, elas vão fazendo todo o cortejo. Então Ançã também tá presente nessa parte, né? Porque ela faz Parece que todos, né, os orixás fazem, né? O Isso, cortejo, né? menos Xangô, né? Menos é o único Xangô, que não Xangô entra, se né? afasta, né? Xangô... Parece que depois de alguns dias ele recobre, né? Mas parece que ele entrega pro juntó do filho, Sim. né? Mas assim, é muito bonito. Mas é aquilo, né? É o que o Pai Léo falou, pensamento positivo. Se você entrar com medo, nem vá. Isso. Acabaram as perguntas. Bom, então vamos para um pontinho e a gente volta para os juntos de oração. Sim, já prepara sua vela aí, né? Sua oração. Então vamos cantar um pontinho. Qual pontinho que a gente vai cantar agora? A gente tava falando, né? Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Numa catacumba nova, Maria Padilha mora lá. Numa catacumba nova, Maria Padilha mora lá. Mora lá, mora lá, Maria Padilha mora lá. Mora lá, mora lá, Maria Padilha mora lá. cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Numa catacumba nova, Maria Padilha mora lá. Numa catacumba nova, Maria Padilha mora lá. Mora lá, mora lá. mora lá, mora lá. Mora lá, mora lá, Maria Padilha mora lá. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeada de madeira. No portão do cemitério, quem manda é Tata Caveira. No portão do cemitério, Quem manda é Tata Caveira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. No portão do cemitério, quem manda é João Caveira. No portão do cemitério, quem manda é João Caveira. Larechou. Juntos em oração. Oração às Santas Almas Benditas. Deus nosso Pai, que possa iluminar a todas as almas que aqui partiram deste plano, cientes do seu compromisso com a sua jornada terrena, e por mais que todos aqueles que não tenham conseguido cumprir tudo aquilo que lhe foi passado ou aquilo que foi desejado, que possam receber da espiritualidade todo de coração a sua evolução necessária e a sua consciência plena de que essa jornada não é a única, mas sim uma de várias que são necessárias para o aprimoramento da nossa alma.
Que Deus possa aprimorar a todos aqueles que tentaram fazer o melhor, mas que não perdoaram, que não amaram, que não conseguiram corrigir os seus erros, o bálsamo necessário para que seu espírito consiga evoluir e ter o discernimento necessário para a sua evolução numa próxima etapa. A todos aqueles espíritos que se encontram perdidos ainda nos hospitais, nos hospícios, nos presídios, aqueles que estão presos pela matéria, pelos amores que não se foram ou por aqueles amores que nem tiveram, pelos filhos e por qualquer outro tipo de negatividade que os prenderam na terra, que Deus e toda a espiritualidade possa acompanhá-los com o bálsamo do amor, da compreensão, e para que eles possam acordar para a vida que não é essa apenas, mas sim a vida da alma que é eterna. Que todas as entidades que se façam presente nesse momento, os pretos velhos, os Exus e todas as entidades ligadas ao cemitério, e mesmo aqueles que não trabalham diretamente na Calunga, possam nesse momento encher o coração e a alma com a luz divina, para que todos esses espíritos possam se conscientizar e aprender que o amor é a chave para a evolução e o perdão é a chave para a vida eterna. Que Deus possa abençoar todos os espíritos que nesse dia 2 de novembro estão reconhecendo os seus erros e aqueles que já estão transmutando para mais uma jornada e para mais um aprendizado. Com a graça de Deus, que todos os espíritos possam ser abençoados e que possam ser iluminados na sua caminhada. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento aos nossos guias, aos nossos mentores e pedir que toda essa energia da espiritualidade nesse momento jogue raios de luz, de amor, de paz e de esperança em nosso coração e que essa água seja fluidificada com o remédio necessário para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito, nos trazendo sempre o equilíbrio, a esperança, a fé e a coragem de lutar por tudo aquilo que nós queremos e precisamos. Que através de toda a nossa ancestralidade, através da força de nosso pai Obaloaiê, de nossa vovó Nanã, de todos os pretos velhos, pretas velhas, os Exus, todas as entidades que vibram na energia das almas, nós vamos receber neste momento a proteção e o agradecimento de todos esses espíritos que fizeram parte da nossa trajetória e que fazem parte de todo o nosso caminho de evolução e de luz e que estão hoje em outro plano, nos trazendo sempre o equilíbrio, sempre uma saudade boa, onde nos faz lembrar e às vezes nos dá o equilíbrio em alguns momentos da nossa vida. Então que possamos sentir e emanar essa energia de amor a todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida e que hoje estão em outro plano, que elas possam receber essa energia de amor, de paz e de evolução. Vamos vibrar para o mundo, para todos os espíritos que também desencarnaram de alguma forma e que não entendem a sua partida. Então que todos esses espíritos recebam a luz e que os espíritos que fazem esse trabalho de doutrinação, esse trabalho de conexão, consigam levar um pouquinho de luz a esses espíritos que necessitam. Salve toda a corrente de luz, de amor, de paz, salve todos os nossos guias e mentores. Bom, é isso. Enfim, nesse dia 2 de novembro, né? Pai Léo, eu acho que ficou uma pergunta que a gente não falou nesse programa, que a gente falou no começo que ia falar e não. Qual que é a diferença de Calunga grande e Calunga pequena? O Calunga, né, é o nome que se dá para a travessia das almas, né? Calunga pequena é o cemitério e Calunga grande é o mar. Lembrando que pela tradição banto, né, porque isso é uma tradição banto, não é nem Yorubá, os negros escravizados acreditavam que o mar é o lugar onde ficam as almas. Até mesmo porque a travessia eles cultuavam aqui no Brasil que quando você desencarnasse você voltava para Aruanda, que é o nome que é dada para a capital, que é Luanda hoje, né? Mas nós temos que entender que o L vira R, principalmente na língua, quando os negros escravizados tinham dificuldade em falar o português, então trocava-se muito L pelo R, e aí Luanda vira Aruanda,
que é o local aonde eles acreditavam que os espíritos iam, que é o plano espiritual. E a travessia para Aruanda era através do mar, através da Calunga Grande. Então por isso que surge a tradição aqui no Brasil, esse costume. Calunga Grande é o mar, Iemanjá, e a Calunga Pequena é Jobaluaê, que é o cemitério, é a terra, o Campo Santo, onde os corpos são enterrados. Lembrando que na tradição africana os corpos nunca foram enterrados. Isso é uma tradição católica, na verdade não é católica, né? É judaica. Né? Os católicos pegaram dos judeus isso, de enterrar os seus entes queridos, e aí os negros escravizados também pegaram, e as tradições espíritas, umbandistas e candomblecistas também têm este costume. Até mesmo porque é uma grande divergência hoje em dia, ainda tem espíritas que é contra a cremação. Existem muitas casas que pregam que você não pode ser cremado de forma alguma. Eu particularmente não vejo problema nenhum na cremação. Aliás, acho que a cremação é o jeito mais limpo, que menos contamina o solo e melhor para os corpos do que ficar apodrecendo num local. Então, eu particularmente tenho essa impressão. Respondido, mãe Priscila? Sim. Então, nós vamos encerrando, e eu acho que o principal de hoje, né? O principal ensinamento de hoje é esse. Por mais que hoje, 2 de novembro, seja um dia triste, não seja, ressignifique. Transforme a tua tristeza em respeito e orgulho pelo legado daqueles que se foram, e faça valer, porque eles estão vivos na tua memória, assim como o filme Viva la Vida, que o Rodrigo vai sair daqui e vai assistir, para poder entender dessa forma. Nós somos uma partícula, e se nós ficarmos só chorando e tristes, a vida passa. E nós temos que viver, porque aqueles que se foram gostariam disso, né? De ver a gente vivendo, e principalmente que a gente possa entender que eles têm que ser lembrados. Eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas relativizando o Covid, sendo que quase 700 mil pessoas morreram, e essa marca nós vamos carregar. O Brasil já tem várias, 700 mil Covids, a gente já carrega o grande chagas de ter... Aproximadamente 9 milhões de negros. Mais, né? Do que isso, né? Beira os dizem 15, 4,5, mas dizem que pode chegar até 10, 15, mas né? beira os 15 E hoje em quantos dia, milhões né? de indígenas, né? Indígenas, então nem se fala, então é mais uma chagas. O paizinho que gosta de matar, né? Lembrar daqueles que se foram é muito importante também, certo? Então, boa noite, Rodrigo, voltamos semana que vem. Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, a todos os irmãos e irmãs do programa Estação Banda. É isso, né? É um dia de saudades, mas não pode ser um dia de tristeza. Até porque ninguém morre, a gente só muda de endereço, né? Se a gente, é claro que ninguém está preparado para perder ninguém, porque nós estamos com a nossa mente aqui. Mas se nós trabalhamos, pelo menos no Divina Luz, toda segunda e toda quarta-feira com quem já foi, e eles estão aqui nos dando resposta, a gente não pode negar isso, que a gente também vai para algum lugar, né? Aliás, a gente pode tirar da própria base da ciência, né? A energia, ela nunca se dissipa, né? Ela sempre se renova, né? A energia, ela nunca acaba. Então, o espírito é energia, ele só vai renovar. Eu gosto de uma frase do final do filme do Divaldo Franco, que ele falava, né, brincando, né? Mãe, ninguém morre, né? E aí a mãe dele fala na hora de ir embora: vou falar que nem você falava, meu filho. Eu vou dar um pulinho lá em cima, mas daqui a pouco eu volto. Então é mais ou menos isso. É claro que a gente não está preparado para perder ninguém, mas se a gente não carregar, nós ainda umbandistas, que acreditamos na vida após a morte, os espíritas, os candomblecistas e outras religiões, se a gente pode ficar sensibilizado com a perda, mas se a gente morrer junto com aquela pessoa, a gente está negando aquilo que a gente acredita. Então, sempre vai ter um dia de amanhã, por mais que a gente só vai passar isso, cada um pessoalmente, quando chegar a nossa hora. E já passamos várias vezes, né? Mas graças à dádiva de Deus a gente não lembra. Então, um dia voltaremos lá para a essência. Mas boa noite para todos. Um feliz dia 2, porque se a gente pensar em alegria nos nossos entes, eles também vão ficar alegres por nós também. Axé para todos. Boa noite, mãe Priscila. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né? Sempre é bom estar aqui com vocês, e é isso que os dois falaram, né? A gente lembra dos nossos entes queridos com amor. É lógico que ainda o ser humano é egoísta, né? Por mais que nós somos espíritas, né? Que nós acreditamos numa vida após a morte, que às vezes até mesmo a gente tem contato, né, espiritualmente,
com essas pessoas, mas ainda nós somos egoístas e queremos o contato, né? O abraço e tudo mais. Né? Eu falo isso por mim, porque às vezes eu sou egoísta, até mesmo com 19 anos que minha mãe já desencarnou, mas a gente entende que é necessária essa evolução, aquilo que o Rodrigo falou lá no começo. Se aconteceu é porque ele precisava perder o pai naquele momento, o pai dele precisava desencarnar, e a gente só vai entender quando a gente estiver do lado de lá, entender o porquê de tudo isso. Então, que a gente leve, né, uma partida de alguém como que é um facho de luz que está para nos iluminar, que está para nos guiar, que com certeza eles estão até mais próximos do que a gente imagina, que se eles estivessem, às vezes, aqui na Terra, né? Às vezes a gente demora o contato ali com aquelas pessoas que estão aqui, mas espiritualmente a gente consegue, um simples pensamento, a gente consegue se conectar e receber um pouco do axé e da energia deles. Então, que seja um dia de reflexão também, e seja um dia também de respeito àqueles que vieram antes. Então é isso, até o próximo programa. Bom, voltamos então semana que vem com um tema que a gente ainda não tem, mas aguardem que vai ser um tema muito bom. Lembrando que já estamos chegando no final do ano, então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, a gente vai falar muito de Orixá Regente ainda esse ano aqui no canal, ensinar uma série de coisas que venha 2023 com nossa mãe Iemanjá regendo. Então, se você quiser saber mais, procura um terreiro. E até quarta-feira que vem. Saravá, nosso pai, o Baluayê. Tem o segredo da vida, do começo e do fim. Ó meu Senhor das palhas, tenha muita dó de mim. Na procissão das almas que partem pro infinito, Ele vai mostrando a elas outro mundo mais bonito. O Baluayê, é o Baluayê, É o Baluayê, é a Totô, é o Baluayê, é o Baluayê. se você está sofrendo num leito frio e com dor, com pipoca e dendê, muita gente Ele curou. Se seu corpo está ferido e não pode mais suportar, peça proteção a Ele, que Ele vai lhe ajudar. O Baluayê, é o Baluayê, É o Baluayê, é a Totô, é o Baluayê, é o Baluayê. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz, pra iluminar nosso lugar.